Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Flamengo. Aqui é Celso, do canal Tribo do Mengão. E vocês sabem que a gente tem aqui esses dois canais, né? O Tribo do Mengão, é onde nós colocamos programas de análise específicos, tá certo? E o Sofá do Urubu fica destinado às lives, lives com convidados ou lives que forem relacionadas a uns temas diários de competições, de polêmicas e coisas do gênero, né? Então lá a gente vai falar lives e aqui programas a respeito de matérias ou discussões que estão acontecendo sobre o Flamengo. Meu nome é Celso, então vamos começar a nossa resenha para falar de um assunto super importante, como está aí na nossa thumb, né? Como é que o Tite pode trabalhar com esse elenco, perdendo todos os seus principais jogadores, né? Aqueles que pelo menos são os mais talentosos que estão indo para as seleções sul-americanas, né? Nós estamos perdendo o Eric Pulgar, estamos perdendo o De La Cruz, o Arrascaeta, o Varela e o Vinha, né? E bom, espero que a seleção não perca nenhum dos seus atacantes, porque senão, ou zagueiros, né? Porque senão poderá aí ter o dissabor de perder mais dois ou três jogadores para a seleção brasileira, né? Mas, por enquanto, não tem esse cenário dos jogadores para a seleção brasileira, então vamos trabalhar aqui para mostrar para vocês como é que fica, quais são as opções que o Tite tem para fazer essa, essa, essa armação, né, do Flamengo na, na, na falta desses principais jogadores, né? Eu preparei para vocês aqui um campinho e nós vamos trabalhar junto com esse campinho para nós podermos, então, analisar o que que o Tite poderá estar fazendo, né? Então, deixa eu só ajeitar um visual que fique melhor para que vocês possam acompanhar junto comigo, né? Aí está, nas bolinhas vermelhas, verdes e amarelas, os principais jogadores. Tem alguns outros jogadores da base, mas aqui são os principais jogadores do elenco, né? E então os que estão em vermelho são os principais titulares, né? E quais são esses principais titulares? É o Rossi, que está em uma camisa diferenciada preta ali, mas tem Varela, Fabrício Bruno, o Léo Pereira, o Ayrton, Gerson, Nico de la Cruz, Arrascaeta, Cebola e Pedro. Esses são os nossos jogadores principais. Então, vamos começar tirando aqueles jogadores que não vão estar presentes. O Nico, o De Arrascaeta, o Eric Pulgar, o Varela e o Matias Vinha. Bom, então esse que ficaram aí são, dentro do campinho, são os atletas que nós temos que o Tite, né, tem para armar o jogo. O Tite tem algumas possibilidades que preservariam o modelo atual de jogo. Então, qual é essa possibilidade? Vamos tirar aqui o Luiz Araújo, o Gabi, que está aqui, que é reserva, né? O Carlinhos, que é um terceiro reserva, o Matheus Gonçalves, vamos tirar aqui o Vitor Hugo, por enquanto. Vamos deixar o Lohan, que a princípio é o jogador que substituiria lá o Arrascaeta. Vamos tirar o Igor Jesus, que é um terceiro reserva. Vamos tirar aqui como reserva o Léo Ortiz, também o Davi Luiz e o Cleiton. Bom, vamos ver se eu estou contando certo. Assim, tem aqui o Matheus Cunha, né?
que é o goleiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está faltando um. Sim. Então, nós teríamos aqui um problema aqui, porque o Lohan substituiu a Arrascaeta, e aí teria que ver qual seria a melhor opção para substituir o Nico de la Cruz. Bom, uma das opções que o Tite poderia trabalhar é trazer o Gerson para fazer a do Nico, e ele volta ao esquema 4-3-3, tá certo? Com o Lohan aqui fazendo essa situação do Arrascaeta. Bom, qual é a situação aqui? Na fase defensiva, o Cebola ajuda bastante aqui o Ayrton, e o Luiz Araújo também ajuda aqui ao Wesley. O Gerson, o Lohan tem muita força física, pode também fazer, fechando aqui num 4-1-4-1, fazendo toda a fase defensiva da equipe. Ele mantém mais ou menos a estrutura, mas do ponto de vista da fase defensiva, mas ele cai, quando estiver na fase ofensiva, ele vai estar ali num 4-3-3, que, na verdade, o Gerson se aproxima mais aqui, o Lohan também se aproxima, e o Alan sobe um pouquinho mais à frente. O Wesley aqui e o Ayrton, eles têm a profundidade deles um pouco menos... eles têm menores possibilidades de ter profundidade. Mas qual seria uma outra opção para o Tite? Ele poderia aqui tirar o Luiz Araújo, né? Deixar o Gerson emulando o Everton Ribeiro, né, que eu falo sempre, segue o Cebola, tá certo? E aí ele pode chegar aqui e botar o Vitor Hugo para fazer a posição do Nico, né? Esta opção deixa o centro do meio-campo do Flamengo um pouco mais enfraquecida, porque não dá para comparar Gerson com o Vitor Hugo no que diz respeito à capacidade técnica. É um bom jogador, o Vitor Hugo, mas não é assim essa grande possibilidade, né? Mas é uma opção. Aí ele mantém a estrutura atual com o Gerson de falso 7, vamos dizer assim, tá certo? O Lohan fazendo a do Arrascaeta, tá ok? E o Vitor Hugo ali fazendo um segundo homem de meio campo. O Tite, em um dado momento, ele falou que, inclusive pediu desculpas ao Vitor Hugo de colocar ele como segundo volante ali, o segundo homem de meio campo, que não era dele. Então, o que pode também acontecer, acho improvável por conta do que o Flamengo tem, o próprio Tite tem dado valor ao Lohan, mas sim, existe a possibilidade do Tite tirar o Lohan, jogar o Vitor Hugo para a posição do Arrascaeta, tá certo? E aí ele botar talvez uma dupla de volantes, que aí ele iria para um 4-2-3-1, ou alguma coisa desse jeito, ou até mesmo seria um 4-3-3 com um jogador que é o falso 7, que seria o Gerson, né? Essa é uma possibilidade também que ele pode fazer. E aí ele libera mais o Gerson para flutuar, o Vitor Hugo também fica com maior liberdade, e obviamente o Cebola fica com maior liberdade. Essa possibilidade aqui faz com que o Wesley tenha capacidade, tanto o Wesley com Cebola também fechando aqui, quanto o Ayrton, terem maior possibilidade, não exatamente ao mesmo tempo, de fazer a profundidade, deixando o Cebola e o Gerson na fase ofensiva, encostando mais próximo ao Pedro, muito provavelmente vindo Cebola aqui pelo meio, e o Gerson e o Vitor Hugo um pouquinho mais por trás.
essa também é uma possibilidade muito interessante, que dá uma capacidade, um poder de fogo muito grande. Mas como é que ficaria na fase defensiva, né? O Fabrício, o Léo Pereira, o Wesley fechando junto com o Ayrton aqui a linha de quatro defensiva. Aí ele teria a dupla de volante fazendo a proteção, né? Com a volta do Gerson e do Vitor Hugo para fechar as duas linhas de quatro, deixando Pedro e o Cebola na sobra para uma eventual recuperação de bola e uma transição ofensiva. É uma possibilidade. A dúvida é se o Tite gostaria de usar dois volantes, né? Bom, aí vamos para outra possibilidade aqui, que é uma possibilidade que não tem sido muito comentada, mas existe sim uma condição de fazer isso. Vamos colocar aqui o Gerson fazendo a do Arrascaeta, o Cebola avançado, o Gerson do Arrascaeta não, o Gerson fazendo aqui a parte de meio campo, né? O Cebola junto aqui, o Gabi flutuando aqui na zona 14, não é fazendo a do Arrascaeta, ele sendo um segundo atacante, rodando aqui nessa área, tá certo? Encostando e fazendo dupla com o Pedro, tá certo? Coisa que eles já fizeram juntos, né? E aí entra Gerson e Cebola. A gente pode aqui deixar uma dupla de volantes para compensar a baixa combatividade do Gabi, né? Que o Gabi, se você botar ele para cobrir lateral, vai ficar difícil. Então, ele poderia aqui ficar com o Gabi e o Pedro, o Gerson fazendo o meia de ligação, e aí tem duas possibilidades. Ele pode vir com o Luiz Araújo, que daria, além da profundidade, daria também o auxílio aqui ao Wesley, mas ele pode, tirando aqui o Luiz Araújo, deixar o Gerson e colocar o Lohan no meio para fazer um armador um pouquinho mais recuado, menos espetado na frente, junto do Pedro, deixando essa função para o Gabi. A vantagem do ponto de vista da parte defensiva é que tanto o Gerson quanto o Cebola fecham as duas linhas de quatro, o Lohan aqui fechando em cima do volante do adversário, e Pedro e Gabi um pouquinho fechando as saídas dos goleiros, dos zagueiros, né? E eventualmente as movimentações do volante nessa região aqui. Então, esse poderia ser sim. Vantagens dessa situação é que nós vamos estar com o Pedro e o Gabi novamente juntos, o Lohan com muita flexibilidade, é um jogador rápido, muito forte, que poderá encostar junto a esses dois atacantes, o que dá muita associação aqui, e não perdemos o Cebola, tá certo? O Gerson também entrando aqui no meio permite uma associação muito grande, e o Wesley aqui daria a profundidade. O Ayrton, novamente, se o Cebola também fechar um pouco mais, o Ayrton pode sim fazer esta profundidade e o time chegaria muito forte ao ataque com cerca de 6 jogadores, né, fechando aqui. Fica uma equipe extremamente ofensiva, muito forte, sem perder um equilíbrio defensivo, porque estaria jogando com 2 volantes, tá certo? Esta é uma possibilidade. Eu acho que o Tite não vai fazer, porque o Tite não é afeito a trabalhar com 2 atacantes, mas é uma saída, porque não há como negar, apesar do Gabi tá mal, é a chance nessas 9 rodadas dar ao Gabi
a possibilidade de, assim, encontrar motivação para jogar, e jogando ao lado do Pedro e jogando, flutuando, ao invés de ser enfiado aqui no lugar do Pedro, mas flutuando ao redor aqui do Pedro, para fazer associações com o Pedro, com o Wesley, com o Gerson, com o Lohan, mais aqui na parte da faixa direita do campo de ataque do Flamengo, que aí a gente ficaria tanto na faixa esquerda com Pedro, Ayrton e Cebolinha, muito forte, com o Lohan, o Gerson associando aqui, tá certo? Na direita, com Wesley, Gabi e Gerson, o Lohan flutuando em toda essa zona 14, o Pedro um pouco mais espetado, e assim você teria as várias associações. O Lohan associando aqui com Cebola, com Ayrton e etc. O Gerson associando ali com o Wesley e o Gabi. Quer dizer, ficaria extremamente equilibrado do ponto de vista da fase ofensiva e com muita gente no ataque. De 6 a 7 jogadores chegando à área do adversário e ainda deixando aqui uma cobertura do Igor, do Alan e a pressão do Léo Pereira e do Fabrício, botando bastante força nessa composição. Mas isso são variações que o Tite pode ter ao longo dessas 9 rodadas. Mas tem o jogo contra o Grêmio, né? Então vamos ver quem está disponível aqui para o jogo contra o Grêmio. Na lateral direita, nós temos o Wesley, tá certo? Na zaga, nós temos aqui o Fabrício e possivelmente o Léo Pereira, né? Eu não sei qual vai ser a decisão do Tite, dadas as últimas apresentações do Davi Luiz, qual vai ser a opção dele em relação ao Léo Pereira. Talvez o Léo Pereira, que esteja voltando, ele fique como opção, tá certo? E ele mantenha o Davi Luiz aqui ao lado do Fabrício. Uma das coisas que está se falando é que talvez a gente não conte com Ayrton. Isso não é assim uma verdade totalmente absoluta, porque o Ayrton Lucas ele já está fazendo academia e o jogo é daqui a 10 dias, 11, não, 9 dias, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 6, então são 7 dias, tem uma semana. Talvez o Ayrton não esteja pronto, então não vou contar com o Ayrton, não. E aí o que pode ser feito é colocar o Léo Pereira jogando de lateral esquerda, não é jogando de zagueiro. Um lateral esquerdo um pouco mais preso aqui na marcação. Não tem muito problema, porque o Cebola tem condições de fazer a profundidade, tá certo? O Alan provavelmente não vai estar. Então, o cabeça de área aqui pode ser o Igor Jesus, né? E aí entra a situação, nós temos o Gerson, temos o Pedro, né? E temos o Cebola aqui na frente, certo? O Gerson fazendo o que ele atualmente faz. Qual a possibilidade? Fechar isso aqui com o Lohan, e aí podemos trazer o BH não, perdão, o Vitor Hugo. Cadê o Vitor Hugo aqui? Eu tirei o Vitor Hugo daqui da nossa planilha. O Vitor Hugo entrando aqui nessa meia. E aí nosso meio-campo seria um meio-campo de garotos. Essa possibilidade, eu acho que o Tite não vai botar um meio-campo só de garotos. Então, o mais provável seja que ele traga o Gerson para meia, para dar um equilíbrio, uma força maior aqui no meio-campo. Coloque o Lohan e coloque o Luiz Araújo aqui na direita, tá certo? Fazendo todo esse corredor da direita e, enfim, segurando um pouco mais o Wesley. E aí nós teríamos esta formação como formação para esse jogo contra o Grêmio, né? E aí quais seriam as alternativas de substituição que o Tite teria, né? Aqui na volância, ele pode
trabalhar com o Léo Ortiz como uma opção para dar um pouco mais de força e experiência aqui na volância. Pode até ser que, se ele for obrigado a trabalhar com um jogador, assim, o Lohan, que é muito novo, e o Igor, se ele não quiser trabalhar com esses dois, pode até ser que ele trabalhe aqui, com o Léo Ortiz dando o suporte. Ele pode vir assim, com o Léo Ortiz fazendo uma dupla de volantes aqui, e sacar num primeiro momento o Luiz Araújo, tá certo? Mantendo o Gerson ali para deixar a profundidade, porque já que vai perder a profundidade da lateral esquerda, ele deixar o Gerson aqui fazendo esse meio para dentro e deixar toda essa profundidade para o Wesley e fazer uma dupla de volantes com o Léo Ortiz um pouco mais preso e o Igor Jesus chegando um pouco mais à frente junto com o Lohan. Eu tenho minhas dúvidas de que ele venha a fazer esse tipo de coisa, por conta de, novamente, ele ficar com um trio de garotos, né, nessa fase. Eu acho que realmente ele deve vir com o Luiz Araújo aqui, e ele deve sacar, né, deve deixar o Igor, que é da função, e aqui o Léo Ortiz vai ficar como uma opção no segundo tempo, seja para o meio-campo, seja ali para a zaga de área. Essa eu acho que é a formação que ele vai contra o time do Grêmio. Existe uma outra possibilidade que eu já falei anteriormente, que é o seguinte: ele trabalhar com o Gabi e o Pedro, que aí ele ficaria com uma dupla atacante com o Gabi flutuando aqui pela direita, deixa o Gerson no meio-campo ao lado de Lohan, Cebola e Luiz Araújo, que aí ele bota muita força de ataque e o Luiz Araújo ajuda muito o Wesley, dando profundidade aqui do Luiz Araújo. O Cebola dá tanto profundidade quanto pode juntar aqui, né? Mas o principal, com o Léo Pereira ali, ele vai puxar mais a profundidade. Então, o Luiz Araújo também dá profundidade aqui. E o Gerson ajuda aqui no meio-campo ao Igor Jesus, né? E o Lohan, ele entra, fica na flutuação aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu estou aqui trabalhando 5. Na verdade, aqui, perdão, o Lohan sai, né? Porque aí quem faria essa flutuação seria aqui o Gerson, tá certo? O Gerson um pouco mais preso, fazendo uma dupla, digamos assim, com o Igor Jesus, botando o Gabi mais forte aqui. Ou, também como opção, tira o Luiz Araújo, deixa o Gerson aqui associando com o Gabi e coloca, como antes eu tinha falado, o Léo Ortiz fazendo a dupla de volantes aqui com o Igor Jesus. Essas são mais ou menos as possibilidades que eu entendo que o Tite tem, tá certo? Para esse jogo contra o Grêmio. Eu acho que para esse jogo contra o Grêmio, é um jogo no Maracanã, aproveitar o Gabi, né, junto com o Pedro, pode ser uma arma importante, né? Isso se ele, bom, ele tem esse julgamento que vai acontecer. Além disso, ele vai ficar essa semana praticamente sem treinar, ou treinando no hotel lá, mantendo a forma no hotel. Isso é ruim, porque não vai ter contato com a bola. Mas aí, então, existe sim a possibilidade ou do Luiz Araújo entrar aqui, né, mais aberto com o Gerson, considerando que o Gabi não tenha condições. Faz Cebola, Luiz Araújo, e esse trio aqui, ó, Léo Ortiz, um pouco mais recuado como volante mesmo, e o Igor jogando como segundo homem aqui, deixando o Gerson um pouquinho mais na armação, como meia, fazendo essa armação que ele pode fazer, não com a mesma maestria dos outros jogadores, mas ele pode vir a fazer esse tipo de situação. Quer dizer, não é o melhor dos mundos, não é a situação mais agradável, mas é um time que, na frente, quer dizer, com Luiz Araújo, Pedro, Cebola e o Gerson chegando, não é lá muito ruim, né?
Mas, claro, que o time perde muita força na armação, perde profundidade e amplitude aqui, por conta do Léo Pereira fazer um falso lateral esquerdo, porque ele não vai ter a mesma desenvoltura, embora ele chegue bem à fase de ataque, né? Principalmente se derem espaço, ele costuma avançar bem, mesmo quando ele é zagueiro, ele avança muito aqui pela esquerda, até essa faixa aqui, ele poderá fazer esse trabalho deixando o Cebola fazer a amplitude aqui, né? E amplitude e profundidade para abrir a zaga do Grêmio. Vai ser um jogo muito difícil, né? Ou o Léo Pereira também pode ficar um pouco mais resguardado, deixar o Léo Ortiz, que é o chamado zagueiro camisa 10, né? O Léo Ortiz aparecer no passe, né? Eu acho que também existe uma possibilidade dele tirar o Léo Ortiz, ok? Deixar o Igor bem mais fechado aqui. E aí sim, é uma função totalmente ofensiva. Trazer o BH mais aqui no meio, né? O meio como um segundo atacante aqui, com o Gerson fazendo dupla com o Igor, né? Isso seria também uma tirada muito forte, de muito peso. O Bruno Henrique ele precisa de espaço, mas ele flutua bem vindo para o meio, mas saindo daqui para o meio. Ele pode fazer uma troca com o Cebola. O Cebola flutuar com ele aqui, o BH flutuar aqui. Um abre bem à esquerda, o outro flutua para o meio para arrematar ou fazer um segundo atacante nas fases de ataque, onde Luiz Araújo e Cebola podem tirar proveito da altura e capacidade de finalização desses dois jogadores. E você mantém uma certa presença, né? Pelo fato de você ter 3 jogadores de característica defensiva, apesar do Léo Pereira jogar nessa opinião minha, como lateral esquerdo, mas são 3 jogadores com características bem fortes de defensor. O Wesley perde um pouco, mas, enfim, não tem outra opção mesmo, né? E aí sim você poderia ter um ataque nesse modelo aí. O Flamengo é a única equipe, todas as equipes vão ter desfalques, mas o Flamengo é a única equipe que vai perder todo o seu setor de meio campo. Ele vai perder o Arrascaeta, o Eric e o Nico. Simplesmente, o Flamengo perdeu todos eles. Além disso, perdeu o reserva imediato, Alan, né? E, enfim, e agora perdendo para esse jogo do Grêmio o lateral esquerdo Matias e o lateral esquerdo Ayrton. O Flamengo, com esses desfalques, tem uma perda técnica absurda. Então, não vai ser fácil para o Tite. Eu estou curioso para ver como é que o Tite vai tocar essa armação, né? Com tantos desfalques, mas ele tem opções. Ele pode arriscar mais botando garotos, ou então fazer uma opção com jogadores mais cascudos, pelo menos para esse jogo contra o Grêmio, né? E depois do Grêmio nós teremos o Atlético Paranaense, ainda pior. Mas aí no Atlético Paranaense a gente vai ter o Alan, já vai estar o Ayrton, né? Então aí as coisas começam a abrir um pouquinho, né? Vamos estar ainda sem o nosso meio-campo principal, mas teremos assim mais opções. Então, galera, esse é o que a gente consegue aqui analisar, né? Tipo, é uma análise muito rasa, porque tem que ver o treino e como é que o Tite vai posicionar os jogadores, né? Isso é quase que um PlayStation, você pode mexer da maneira que você quiser, né? Mas eu acho que tendo somente esses jogadores, as opções, embora você tem várias combinações possíveis, mas opções são limitadas, porque você percebe a enorme diferença de qualidade dos jogadores que saem para os jogadores que entram.
inclusive em relação à característica de cada um na execução das tarefas que o Tite gosta, né? Que sejam executadas. Gente, qual a opinião de vocês? Coloque aí nos comentários. Olha, antes de mais nada, eu queria pedir a vocês que os 3 curta, comente e compartilhe. Esse é o nosso novo canal, esse é o modelo que nós estaremos apresentando, todos os vídeos que nós vamos estar disponibilizando para vocês, e espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje, onde nós transitamos aí por essas possibilidades de escalação. Aqui é Celso, do canal Tribo do Mengão, também do canal Soflá do Urubu. Inscrevam-se nos dois, cada um com seu perfil. Um só de live, Soflá do Urubu, e outro com matérias sobre o nosso Mengão. Valeu, galera. Um beijo no coração e até a próxima.